primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas a todos, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês na nossa live hoje. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os bastidores do universo OPBR, que engloba o PBR Pay, que engloba as últimas notícias da OPBR Criptomoeda e também do Instituto OPBR, de todo o processo em que nós executaremos a missão que é a OPBR. Então, nós estamos aqui hoje para bater um papo, para a gente poder conversar a respeito de tudo que está acontecendo na OPBR e também tirar dúvidas de cada um de vocês na live de hoje, tá? Então, aproveitem para esclarecerem as dúvidas que vocês tenham a respeito da nossa OPBR. Então, para quem ainda não me conhece ou estará assistindo essa live depois através das nossas redes sociais, eu sou a doutora Sniper, sou diretora de marketing social da OPBR e da OPBR Pay. Então, eu cuido, digamos que da imagem e do contato com os clientes, os investidores, através da OPBR Cripto e também do nosso banco. Primeira coisa que eu quero falar para vocês a respeito do nosso banco. Faltam aí 25 dias para o nosso lançamento. Isso mesmo, já está tudo pronto para o lançamento do nosso banco, do nosso tão esperado banco. Vai acontecer agora no dia 21 de fevereiro. Então, é possível vocês acompanharem o lançamento através do site opbrpay.com. Então, basta acessar lá, vocês vão ver lá o cronômetro funcionando. E a partir do dia 21 de fevereiro, ele estará oficialmente liberado para que o público, de um modo geral, possa estar acessando e abrindo suas contas através da OPBR Pay. Na OPBR Pay, o pré-lançamento, né, o lançamento do banco acontecerá em duas etapas. Em 3 etapas. A primeira vai ser os VIPs, que nos próximos dias já estarão fazendo a abertura da conta, porque eles são clientes diferenciados, então eles serão os primeiros a acessar o aplicativo do banco. Isso já acontece nos próximos dias, eles estarão acessando e abrindo as suas contas. Um segundo momento será os pré-correntistas, aqueles que ganharam os vouchers da UPBR, estarão fazendo a abertura da conta oficial. Eles fizeram um pré-cadastro, agora irão baixar o aplicativo do banco e também fazer o seu cadastro dentro do aplicativo do banco, enviando a sua documentação para o banco para efetivar a sua conta e que possam fazer a movimentação. E a terceira etapa, que é a etapa do dia 21 de fevereiro, no dia 21 nós abriremos ele oficialmente para o público de um modo geral. Então, o público de um modo geral já poderá acessar através das lojas de aplicativo, poderá solicitar ou baixar a conta e também no navegador. Então, também terão acesso pelo navegador do computador ou pelas lojas de aplicativos do celular para baixar o banco e já começar a movimentação. Mas existe algumas coisas acontecendo nos bastidores que vai posicionar com toda certeza esse banco e com isso vai gerar muito mais recursos dentro do banco, recursos esses que serão destinados a projetos sociais. Serão esses recursos que nós iremos investir em ações humanitárias. Então, ou seja, nós vamos estar aí atuando na linha de frente na construção de casas populares, usando da tecnologia de ecomoradias, tá? Moradias ecológicas. Então, atuaremos na construção de hospitais, na geração de emprego e renda, investiremos dentro das comunidades para melhorar saneamento, porque nós acreditamos que tudo isso, feito em conjunto, gera mais autonomia para as pessoas, e gerando autonomia para as pessoas, o que significa? Significa que essas pessoas elas terão liberdade financeira e principalmente elas terão autonomia para gerar a sua própria fonte de renda. Então, esse é o nosso principal ativo dentro da UPBR. É a partir daí que a gente vai atuar, é a partir daí que a gente vai trabalhar. Então, isso é o universo UPBR. Então, quando vocês escutarem o nome, escutarem falar universo OPBR, o que é o PBR, não limitem ao PBR, à criptomoeda, ou ao banco, ou ao instituto. A OPBR é um todo. Tá? Então, a OPBR hoje ela é um todo. Por que ela é um todo?
Porque ela é um ecossistema de ações humanitárias. O que esse ecossistema tem para entregar para a população de um modo geral? O que a gente entrega tanto para quem é investidor através da UPBR, quanto para quem será as pessoas que irão receber esses recursos através das ações humanitárias. A UPBR ela tem o ativo digital dela que se valoriza conforme as pessoas vão sendo beneficiadas, ou seja, cada vez que eu invisto em ações humanitárias, cada vez que eu mostro para o mercado que eu tenho uma criptomoeda forte, que além de ajudar o próximo se valoriza, o que acontece? Eu coloco ela em foco. Quanto mais em foco ela estiver, mais essa moeda ela cresce. E quanto mais essa moeda cresce, mais ela se valoriza. E essa valorização, você que investiu nessa criptomoeda, você é quem colhe essa valorização. Por quê? Porque você comprou ela num valor e você estará vendendo ela num outro valor, porque o mercado já entendeu que essa criptomoeda tem potencial de crescimento e ela está crescendo. Então, por isso que ela é um ativo social que se valoriza ajudando o próximo. O segundo produto da OPBR, que também faz parte desse ecossistema, é a OPBR Pay. Então, o OPBR Pay ele é um banco digital, ele é um banco, não é uma plataforma de pagamento, não é, ele é um banco, tá? Um banco digital autorizado pelo Bacen para estar funcionando. Qual é a função desse banco? Para que todos os clientes possam estar movimentando as suas contas, fazendo os seus pagamentos com uma taxa mais baixa do que é cobrada pelo mercado, mas principalmente com duas vantagens em cima disso, com duas coisas que são fundamentais nesse processo do banco. A primeira é que quando você investe, você ajuda indiretamente o próximo. Por quê? Quando você faz um saque num terminal eletrônico, você paga uma tarifa, aquela tarifa, 60% daquela tarifa é destinada para ações humanitárias. Quando você faz um pagamento de um boleto, quando você faz alguma movimentação que gera algum tipo de taxa, essa taxa é convertida em ações humanitárias. Ações essas que vocês verão lá através da fiscalização dos VIPs, mas principalmente através do portal de transparência do Instituto, você conseguirá ver que realmente o propósito da UPBR está sendo executado. Porque não adianta nada a gente falar. Só a gente falar para vocês que vai fazer não dá garantia. Por isso que existe o Instituto. Porque o Instituto vocês vão ver o negócio acontecer. Vocês vão ver na prática a coisa acontecer. E aí, quando você vê a coisa acontecer, você fala, vale a pena eu investir. Porque além de eu ter o meu retorno financeiro, ainda acontece o quê? Eu tenho ainda, indiretamente, eu estou ajudando o próximo. Eu estou garantindo que as pessoas tenham um futuro melhor e, em contrapartida, eu vou ser beneficiada. Porque quando eu ajudo o próximo, esse bem volta para mim. De alguma forma ele volta para mim. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente é beneficiado quando a gente ajuda o próximo. E através da UPBR vocês vão fazer isso. O que eu quero que vocês entendam quando vocês se tornam tanto um investidor da criptomoeda, quanto um investidor através do banco, quanto um correntista do banco, o que vocês precisam observar nesse processo? O que eu quero que vocês observem? Vocês precisam entender que a partir do momento que vocês integram a UPBR por algum lugar vocês integram, seja futuramente fazendo parte do Instituto, seja fazendo parte da UPBRP, seja fazendo parte da UPBR, quando você entra nesse mercado, você se torna um investidor social. Eu acho que a categoria de investidor que mais merece a nossa admiração. Por que merece a nossa admiração quando você se torna um investidor? Hoje, na nossa live, nós temos aqui, eu acredito que todos que estão aqui já são investidores sociais, talvez ainda não tenham caído não tenha caído a ficha, mas vocês já são. Por que essa categoria de investidores merecem o nosso respeito? Por quê? Porque quando você se torna um investidor social, o nome já diz, social é de sociedade, é de ajudar o próximo, é de comunidade. E investidor, você está pensando em algo que você está investindo, esperando retorno financeiro.
Um investidor social é alguém que apoia financeiramente uma causa sem abrir mão do lucro. Então, ele diz para a gente o seguinte: olha, eu quero ter lucro, mas em contrapartida, eu também quero propor que esse projeto cresça e que mais e mais pessoas são impactadas. Por isso que é como é que chama? É um grupo de pessoas, um grupo de investidores que merecem, uma categoria de investidores que merecem o nosso respeito. E graças a Deus esse mercado está cada vez mais em crescimento. Aqui no Brasil ainda está se ganhando visualização, mas em outros países já se tem esse hábito de se investir no social. Se você procurar e pesquisar na internet, se você colocar lá no Google investidor social, você vai ver grandes famosos aí, grandes multimilionários, grandes players do mercado de investimentos falarem a respeito do investimento social. Quando eles falam em investimento social, vocês têm que entender que investimento social ele engloba várias coisas, não somente pessoas. Então, você pode investir no social pensando, por exemplo, em energia limpa, você pode pensar em meio ambiente, você pode pensar em você fazer reciclagem, você pode pensar em investimentos que visam ajudar o próximo através da profissionalização, que visam trabalhar para erradicar a marginalidade dentro das comunidades, como a gente acaba com a marginalidade, dando oportunidade para essas pessoas. Quando você dá oportunidades para os jovens e ele tem a escolha, ele vai escolher o caminho do bem. Quando ele não tem escolha, ele acaba aceitando qualquer coisa que dê resultado para ele rápido. Mas quando você mostra para ele vai falar para você que ele prefere estar em foco. Se é para ele estar nas páginas de jornais, ele não quer estar na página de jornal, na página policial. Ele quer estar na página de alguém de dentro da comunidade que venceu na vida, em que a vida foi difícil, mas que ele mostrou que ele tem capacidade de vencer. Então, é em cima disso que é impacto social, que é investimento social. E aí, hoje, você olha para esses grandes players, claro que a maioria pensa em lucro, mas indiretamente ele está contribuindo. Por quê? Porque ele está investindo no social. Então, quando ele vai lá e procura um investimento para fazer que tem esse cuidado inteiro em trazer algum tipo de impacto positivo para a sociedade, ele pensa o seguinte: eu preciso garantir as gerações futuras, porque se eu não garantir as gerações futuras, se eu não cuidar das gerações futuras, o meu legado morre no meio do caminho. Então, tudo aquilo que ele levou décadas para construir, o que vai acontecer? Vai se dissolver. Por quê? Porque não vai ter pessoas para consumir aquilo. Entende que a maioria desses empresários, acho que 99,9%, vou arriscar um número, eles sabem que o patrimônio deles depende de pessoas. Então, quando depende de pessoas, o que acontece? Quando você está lá investindo em pessoas, o processo acontece da seguinte forma: você está garantindo que, se você é um prestador de serviço, se o seu negócio é um produto, o que aconteça nesse processo, você está garantindo que o seu patrimônio e o seu negócio se mantenha. Por quê? Não adianta nada eu ter um negócio lucrativo se eu não tiver clientes para consumir aquilo, independente do que seja. Se eu não tiver clientes que consigam pagar pelo meu produto ou meu serviço, o que vai acontecer? O meu negócio vai quebrar. Então, eles pensam isso. Eles sabem que, se eles não cuidarem do negócio deles, o que vai acontecer? Eles não vão ter esse negócio no futuro. E nenhum empresário, nenhum grande empreendedor cria um negócio para morrer no dia seguinte. Ele cria um negócio para que se mantenha por gerações, quem sabe passam de filhos para netos e assim sucessivamente. Então, eles imaginam o seguinte: é melhor que eu invista agora em impacto social, é melhor que eu cuide agora da comunidade como um todo e garanta a sustentabilidade do meu negócio, do que eu tenha que pensar numa solução no futuro. Isso é investir em impacto social. Então, quando você olha, por exemplo, para uma criptomoeda que é a OPBR, ou para fundos de investimento que terão dentro do banco, você precisa olhar também para esse lado e pensar o seguinte: você pode ter uma carteira de investimentos, é o correto. Não é interessante que você coloque todos os ovos numa única cesta. Então, não adianta você falar o seguinte: olha, a OPBR é maravilhosa, eu só vou investir na OPBR.
Não é inteligente pensar dessa forma, tá, pessoal? O inteligente é você ter uma variedade de investimentos. Por quê? Cada um te dá um resultado de uma maneira diferente. Alguns a curto prazo, alguns a médio prazo, alguns a longo prazo. Uns variam, uns valorizam um pouco mais, rentabilizam um pouco mais, outros um pouco menos. Então, o correto, uma mente visionária, tem vários investimentos. E um desses investimentos que você precisa já começar a se preparar para ter é o PBR. Não puxando a brasa para a sardinha do PBR, mas mostrando para vocês que já existe também uma criptomoeda que vale esse olhar seu para ela. Já existe um produto no mercado que vale você ter no seu portfólio. Por quê? Porque além de rentabilizar, de crescer durante os próximos meses, os próximos anos, vai também contribuir para uma sociedade melhor. E isso significa que os seus negócios futuros, que o seu emprego também se mantenha. Porque digamos que você trabalha hoje numa grande empresa, uma grande fábrica de carros. Vamos colocar assim, carros populares. Só que se chegar um momento não tiver pessoas com capital financeiro para comprar os carros, você acredita que o seu emprego estará garantido? Tem alguma forma desse emprego estar garantido nos próximos anos? Talvez você estava se programando a aposentar nessa fábrica e você talvez tenha que sair antes e você ainda vai ter mais dificuldade, dependendo da sua idade, para se recolocar no mercado. Então, olha a dificuldade. Então, por que a gente precisa pensar nisso agora, né? Nessa questão da sociedade como um todo? E isso agora eu não estou falando somente de criptomoeda, não estou falando para vocês somente em fazer investimento na criptomoeda do PBR. Eu quero que vocês olhem ao PBR como um todo. Todos os produtos e serviços que a OPBR, a gama de produtos e serviços que o grupo OPBR vai oferecer para vocês. Então, tirem a visão, às vezes vocês não gostam de investir em criptomoedas, mas tira a visão da criptomoeda e coloca na UPBR como um todo, nos inúmeros produtos e serviços que virão a partir da UPBR. Então, coloquem agora a sua imagem como um investidor. Então, se você não pensa no social, o que significa? Que essas pessoas elas não terão poder aquisitivo para consumir. E aí, se elas não têm poder aquisitivo para consumir, quantas empresas vocês acreditam que ainda existirão daqui a 5, 10 anos, se a gente não mexer na economia agora, se a gente não começar a preparar a economia agora? Não vai existir, porque quanto menos pessoas consumindo, quanto menos pessoas gastando, menos as empresas vão vender, e aí o que elas vão fazer? Mais elas vão mandar pessoas embora. Prova disso é a própria pandemia. Quantas pessoas foram mandadas embora? Por quê? Porque se não existia pessoas para consumir certos produtos e serviços, se não tinha condições dessas empresas manterem as portas abertas, o que elas precisaram fazer? Elas precisaram readequar todo o seu negócio, mandar pessoas embora. E aí teve um desemprego em massa. Quantas pessoas eu conheço que tinham excelentes salários, estavam assim tranquilos, porque falando, se eu estou bem empregado, faço meu trabalho bem, não existe chance de eu ser mandado embora. De repente veio uma pandemia e foi necessário se mandar embora. Porque, caso contrário, a empresa não conseguiria pagar esses funcionários. Por mais forte, por mais estruturada que essa empresa seja, nenhum patrão, por mais milionário que seja, vai tirar dinheiro do bolso para pagar funcionário. Ele já tem uma estratégia que depende do consumo do seu produto ou do seu serviço. Então, a gente já sabe que isso é possível. O que eu estou falando para vocês é totalmente possível. Prova disso é que a pandemia nos mostrou que isso pode acontecer. Então, uma economia afetada pode afetar tudo. Afeta o preço das coisas, afeta tudo. Então, ao invés de eu ficar batendo na tecla de quem deve resolver, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Como é que eu faço alguma coisa? Mostrando para as pessoas que se a gente se unir através de um investimento que possa gerar recursos para essas pessoas, e nós não estamos falando de gerar recursos, pessoal, levando para essas pessoas somente cesta básica. Porque senão você também acaba, ao invés de estar ajudando, acaba onerando mais custos para você. Porque eu vou estar sempre tendo que ter muito mais dinheiro em caixa, por quê? Para estar comprando a quantidade de cesta básica, porque eu tiro uma família, entra outra na pobreza. Eu tiro uma, entra outra na pobreza. Vocês entenderam que isso acaba sendo um ciclo? Porque aí o negócio continua. Como é que eu resolvo o problema? Indo na raiz do problema.
Como é que eu vou na raiz do problema? Eu preciso identificar que existe uma economia hoje no Brasil que está com uma trava. Ou seja, eu não tenho emprego suficiente para ajudar essas pessoas. Então, qual é o primeiro ponto? Eu preciso atuar na geração de emprego. Como é que eu atuo na geração de emprego? Eu posso atuar diretamente criando empregos, posso investir em empresas, posso criar empresas, posso investir em negócios, eu posso dar mais ferramentas para esses negócios circularem, eu posso criar sistemas dessa forma. Então, eu posso, por exemplo, dar a possibilidade dos comerciantes começarem a aceitar criptomoedas. Já não vai resolver o problema de imediato totalmente, mas já vai dando um fôlego. Eu posso trabalhar gerando empregos. Eu posso dar oportunidade para essas pessoas também fazerem as suas próprias rendas. Então, eu vou criando mecanismos e no meio do processo, pessoas inteligentes vão se unindo a mim e vão dando sugestões de situações, de formas que a gente pode fazer para gerar cada vez mais receita dentro dessas famílias, dessas comunidades onde vivem pessoas que estão passando hoje por dificuldades, que vivem em vulnerabilidade social. Então, esse é o propósito do universo OPBR, esse é o propósito do grupo OPBR, é criar mecanismos. Através do Instituto, quando eu chego lá dentro dessas comunidades e falo para as mentes pensantes dentro dessas comunidades, para os líderes comunitários, para essas pessoas que já são visionárias e que estão trazendo mudanças para dentro dessas comunidades, quando eu chego para ela e falo assim, olha, eu tenho aqui um instituto e eu tenho um grupo por trás que está cuidando de tudo isso. Quem é esse grupo? É um banco e é uma criptomoeda. Nosso trabalho é gerar os recursos. Agora, o trabalho aqui do Instituto com vocês é pensar em formas de investir esses recursos para que esses recursos cheguem a quem precisa e resolvam o problema de quem precisa. E aí o que acontece? As pessoas que são expert nesse assunto, as pessoas que entendem do negócio, elas vão começar a criar iniciativas sabendo que existe um recurso por trás para ajudar. Sabendo que a partir do momento que ela tem uma iniciativa que vai ajudar a resolver o problema de um grupo específico da comunidade, ela sabe que ela pode criar essa iniciativa porque ela tem um fundo já disponível para ela. Então, ela vai entregar dentro do Instituto esse fundo, vai chegar para esse. Desculpa, ele vai entregar dentro do Instituto essa proposta, essa iniciativa, e vai dizer para o Instituto: olha, eu já tenho a iniciativa, já tenho o que está acontecendo aqui, já tenho o que a gente pode resolver, começar a resolver desse grupo específico. Agora, o fundo que eu preciso para isso é de X. Aí o Instituto vai falar: opa, realmente. O projeto é bom e eu tenho recurso. Então, o que eu vou fazer? Vamos investir nisso. E isso vai se multiplicando dentro de outras comunidades, porque cada vez mais projetos, cada vez mais iniciativas públicas e privadas, principalmente as iniciativas privadas, o que elas vão pensar? Opa, já existe hoje um grupo que consegue levantar esse fundo, então eu posso pensar numa solução porque eu tenho um fundo que eu posso apresentar essa proposta e conseguir os recursos que eu preciso. E já existem aí no mercado muitos projetos que são extraordinários e que só falta recursos para eles saírem da teoria para a prática. Que o que eles estão buscando hoje é recurso. Agora, quando a gente nos posicionar midiaticamente, vou usar essa palavra, midiaticamente, o que é midiaticamente? É realmente fazer com que todo mundo que usa da tecnologia das redes sociais, da internet para se comunicar e essas pessoas saibam que já existe um fundo pronto, um fundo que está ali o tempo todo captando recursos para investir nesses projetos, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente se unirem ao PBR e vai falar assim, opa, já existe, o negócio já está acontecendo. Então, já existe, já está tendo esse recolhimento de fundos através dos investidores sociais. Então, maravilha. Então, vou apresentar o meu projeto. E aí, com ele, não é só o projeto, com ele vem muito mais pessoas com a mesma visão. Se é de eu investir em algo que vai me dar só retorno financeiro, eu vou investir em algo que dá retorno financeiro e que também, de alguma forma, impacta a sociedade. Por quê? Porque quando eu estou impactando a sociedade neste momento, quando eu estou cuidando da sociedade nesse momento, eu estou garantindo o meu futuro. Então, o futuro das próximas gerações. Eu estou garantindo um futuro melhor para o meu filho, eu estou garantindo um futuro melhor para os meus netos.
Então, não é só você pensar em si. Neste momento, você está pensando no seu presente, mas você também está pensando no futuro de toda uma geração, inclusive a sua. Então, toda uma geração, inclusive a sua. Então, essa é a visão que você precisa ter. Então, se você está em busca de mudar o mundo, porque o que a gente mais ouve aí das pessoas é: eu quero mudar o mundo. Eu quero que o mundo tenha paz, eu quero a paz mundial. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar pequenos passos todos os dias. Pequenos passos todos os dias. E a OPBR, o grupo OPBR, com todos os seus produtos e serviços, é isso. É a oportunidade para você dar um passo um passo seu para o futuro, mas também sabendo que você dá um passo para o seu futuro, porque você está construindo a sua liberdade financeira, mas sem você perceber, você está arrastando uma multidão atrás. Então, quando você chegar lá no seu futuro, que você olhar e falar assim: agora eu tô bem, tô feliz, tô financeiramente estável, você vai imaginar que você está sozinho, mas quando você olhar para trás, você vai ver as milhares de crianças que você trouxe junto com você. As milhares de pessoas que hoje são, que serão empreendedores de sucesso, que serão grandes cientistas, grandes médicos, que serão grandes professores, que serão grandes pessoas no nosso país. Daí você vai falar: poxa, valeu a pena eu ter sido um investidor social lá atrás, valeu a pena eu ter colocado os meus recursos dentro de um fundo que me garantiu, me permitiu ter uma liberdade financeira, mas também me permitiu ajudar o próximo e eu consegui arrastar um monte de gente comigo. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que muitas vezes eu não saiba que essas pessoas tiveram a vida transformada através de mim. Mas sabe, o que eu tenho que ter em mente é que eu contribuí para esse processo. Eu contribuí para essa etapa. Faz sentido, pessoal? Podem interagir, o microfone está aberto. Fez sentido o que eu falei a respeito de investimento social? Vocês já tinham contato com essa modalidade de investimentos? Selma, Danilo, Dona Leide. Meu áudio tá chegando bem, pessoal? Conseguiu compreender? Tá bom. Ah, sim, Jax. É que de repente todo mundo ficou silencioso. Tô achando que eu tô falando sozinha aqui há 20 minutos. Sim, daí, assim, gerando emprego, a pessoa vai ter dinheiro, aí, consequentemente, também vai ter menos roubo, né? Menos, como fala? Trambique nas Criminalidade, né? coisas, né? Criminalidade, porque daí todos vão ter uma renda, né? Agora, quando não tem renda, a pessoa quer ganhar de um jeito, né? E- Então, aumenta a criminalidade mesmo. Exatamente, Dona Neide, exatamente. Ela tocou num ponto perfeito. Eu me lembro de uma frase que meu avô sempre falava pra gente: mente vazia, morada do diabo. Eu lembro que eu era pequenininha, ele sempre dava alguma atividade pra gente fazer, sempre falava pra minha avó dar uma atividade. Daí eu ficava perguntando pra ele por que ele estava dando tantas coisas pra gente fazer. Aí ele diz assim: minha filha, mente vazia, morada do diabo. Ou seja, quando eu não tenho uma oportunidade, quando eu não tenho nada que me faça se sentir útil, qualquer informação negativa para mim, eu vou ocupar minha mente. Entendam que a nossa cabeça, pessoal, ela não funciona assim. Eu não vou pensar numa coisa. Se você não está fazendo uma coisa mentalmente, você está fazendo outra. Mas alguma coisa você está. Então, se eu não consigo enxergar o meu futuro, se eu não consigo planejar o meu futuro, se eu não consigo ver oportunidade de crescer, o que eu vou fazer? Eu vou buscar alguma alternativa. E aí, neste momento, quando eu escuto, por exemplo: olha, vamos fazer um roubo ali que vai dar dinheiro. Mas é perigoso? Não, imagina, você tem um monte de amigos junto. Porque é isso que o mal te envolve, é isso que normalmente a criminalidade te envolve. É algo que se torna tão. Não é somente algo que te dá um retorno, mas é algo que é desenhado para você, que é algo tão bom, que vai te dar a possibilidade de você viver algo tão bom que você não consegue mais distinguir o que é certo do que é errado.
Naquele momento, a sua mente bloqueia, você não sabe mais distinguir o que é certo do que é errado no processo. Então, para você, você só consegue ver o lado bom daquilo. Porque entendam o seguinte, tudo na vida tem um lado bom, mas não falo bom, tá, de que é algo certo. Eu falo bom do resultado que você busca. Entendam que aqui o lado bom não é o certo. Ah, quer dizer que a criminalidade tem o lado certo? Não. Mas tem o lado bom. Qual é o lado bom de quando você entra na criminalidade? Se o seu problema é financeiro e você tem retorno financeiro com roubo, você começa a acreditar que roubar é bom, porque te deu o recurso que você precisava. Você começa a deixar de perceber que a criminalidade vai te dar um monte de outros problemas que você não consegue enxergar. Então, te dá um prazer momentâneo, que é você ter o resultado fruto daquela ação que você executou, mas em contrapartida te dá um monte de problemas que você não consegue ver. Então, é isso que é a oficina do diabo, é você não ter alternativa. Agora, quando você investe no social e você dá recursos para esses jovens e esses adultos, mostra para eles o seguinte, olha, você pode até decidir pela criminalidade, mas não é por falta de oportunidade, porque eu estou te mostrando que agora você tem uma oportunidade. Agora você tem uma escolha. Antes, a maioria deles não tinha escolha. A opção deles era a criminalidade por falta de escolha. O que nós estamos mostrando para vocês é que agora nós estamos nos unindo, e nós não estamos falando somente do Brasil, nós estamos falando de vários países se unindo através da OPBR para dizer o seguinte, as pessoas podem até optar em fazer o mal, mas não vai ser mais por falta de escolha. Elas vão ter escolhas, porque aonde existir uma pessoa com dificuldade, lá estará um grupo de investidores mostrando para elas que há sim a possibilidade dela mudar isso. E há sim formas da gente conseguir recursos para que isso aconteça. E aí a gente vai com certeza diminuir muito a criminalidade. Por quê? Porque as pessoas que entram, elas já dizem, eu entrei por falta de oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade, eu nunca entraria. Então você pode ouvir que a maioria existe os casos de que realmente a pessoa tem índole pro mal? Existem. Mas se vocês fizerem uma comparação, vocês vão ver que é uma porcentagem muito pequena. Que até essa pessoa poderia ter má índole, mas se ela tivesse tido toda uma educação, um acompanhamento, oportunidade, se ela tivesse mostrado, tivesse tido da vida uma chance, ela poderia até ser inclinada para o mal, mas ela ia optar em seguir o bem, porque ela ia perceber que ela ia ter muito mais lucro do que ela teria fazendo mal. Entende que o caminho do bem, quando eu falo caminho do bem, é o caminho do trabalho honesto, da educação, de você construir uma família, tudo isso te dá muito mais lucro do que a criminalidade. Porque a criminalidade te dá um lucro rápido. Em algum momento você é pego. Se você não é pego pelos próprios parceiros que você tem, você é pego pela polícia e é preso. Mas em algum momento a conta chega. Então eles não querem viver nessa apreensão de qual é o momento que eu vou ter que pagar essa conta. E essa conta pode ser até a minha morte, pode ser até o fim de alguém da minha família. Então ninguém quer pagar essa conta tão alta. Pode até gostar do resultado, mas ninguém quer pagar essa conta tão alta. As pessoas querem oportunidade para elas escolherem um caminho e principalmente para elas desenharem o próprio futuro. E aí cada um construir o seu próprio futuro. E é através da OPBR que a gente está pensando nisso. Em como é que a gente pode estar dentro dessas comunidades, junto com essas pessoas, dizendo para elas assim, olha, a partir de agora você tem escolha. A escolha é sua. É um livre-arbítrio, tá? Você escolhe aquilo que você quiser. Mas você tem escolha agora. Então, se você acreditar que a criminalidade é melhor, não posso fazer nada, é a sua escolha. Mas agora você tem escolha. Agora você vai olhar e vai dizer assim, vale a pena eu fazer o processo, vale a pena eu me profissionalizar, vale a pena eu construir uma família melhor, vale a pena eu ter o meu próprio negócio, vale a pena eu me dedicar ao lado bom da vida, porque vai me dar um lucro muito maior. Fez sentido, pessoal? Podem perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Continuando que você fez aí esse pensamento, acho assim também, que pro nosso lado também vai ser melhor, porque vai diminuir a criminalidade, né? A gente vai estar mais livre para trafegar algum lugar, né? Porque no mundo de agora a gente tem medo de qualquer lugar, não é? Então, tendo menos criminalidade,
Daí a gente vai ter mais segurança, né? Exatamente, dona Neide. Perfeita a sua colocação. Lembra que eu falei, a gente está preparando o nosso futuro? A gente está direta ou indiretamente também pensando no nosso futuro? É a mesma coisa. Se eu realmente diminuo a criminalidade, eu passo a garantir que no futuro eu tenha mais segurança. Eu posso andar com os meus filhos, com os meus netos na rua sem me preocupar em ser assaltada. Então, eu posso viver mais dignamente. Só que se eu não fizer nada, eu não posso esperar que somente um grupo específico de pessoas lá na política pensem nisso. Eu não posso entregar o meu futuro para que outra pessoa construa e depois me queixar do resultado que o outro construiu para mim. É a mesma coisa, pessoal. Vamos lá, vamos colocar um exemplo. Eu vou fazer uma viagem de carro, estou eu e um amigo fazendo a viagem de carro. Só que eu não sei exatamente para onde eu vou. Então a pessoa vai lá, meu amigo está lá e vai me perguntar assim: olha, eu vou pegar o volante, mas eu quero saber para onde você quer ir. Você quer ir para o norte ou para o sul? Aí eu vou lá, em vez de eu decidir, de eu olhar no mapa, de eu pensar para onde eu gostaria, eu vou falar assim: não, para onde você me levar, tá ótimo. Para onde você me levar, tá ótimo. Beleza. Só que, para mim, o norte seria melhor porque o norte tem sol, o norte tem praias. Para o meu amigo, o sul é melhor porque o sul tem frio, o sul tem geada, o sul você vai ficar dentro de casa. Só que eu odeio frio. Mas eu não parei para discutir com a pessoa qual é o meu desejo, para ver se o meu desejo com o dela se encaixa. Eu simplesmente entreguei a minha vida para ela. Falei para ela: onde você for é melhor. Maravilha. O que ele faz? Dirige para o sul. Porque, ótimo, se para mim o sul é bom, para ela, de repente, já também. Ela falou que qualquer lugar serve. Então, o que faz quando eu chego lá no sul? Eu começo a ficar irritada, porque eu odeio frio, tá me incomodando, eu não consigo andar com aquele monte de roupa, eu não vim preparada com roupa suficiente. Daí começa tudo a me incomodar. E aí eu começo a discutir com a pessoa por que foi que a pessoa tomou a decisão de que o sul, para mim, era melhor. Só que quem deu autonomia para decidir o meu futuro fui eu. Eu não posso questionar o outro. O outro me perguntou para onde você quer ir. Você disse que qualquer caminho servia. Então, o que ele fez? Ele tomou a decisão que ele achava mais coerente. É a mesma coisa com o nosso futuro. Como é que eu quero desenhar um país melhor para mim, para os meus filhos, para os meus netos, quando eu dou o poder do outro decidir o que ele acha que é um país melhor? Será que um país melhor para muita gente é acabar com a Amazônia, asfaltar a Amazônia todinha, matar todos os bichos, fazer a Amazônia um grande estacionamento do Brasil? Para ele, na cabeça dele, ele consegue enxergar que isso é melhor? Ele tem alguma coisa lá que ele diz: não, realmente, acabar com a Amazônia é o melhor para o Brasil. Mas para mim não é. Só que a partir do momento que eu falei para o outro: olha, você decide o meu futuro, eu não posso me queixar se ele asfaltar a Amazônia. Eu dei o poder para ele. Agora, se eu começo a falar: não, opa, peraí, vamos lá, o que vocês pretendem fazer com a Amazônia? Não, mas acabar com a Amazônia é o pulmão do Brasil. Não é assim que o negócio canta. Eu começo a pensar no meu futuro. É a mesma coisa quando eu invisto no social. Eu estou dizendo assim: hoje o Brasil pode estar na criminalidade, mas eu não vou permitir que isso aconteça nos próximos anos. Eu começo a tomar a decisão, talvez o que eu faça hoje não faça efeito astronômico e mude isso de uma hora para outra. Mas lembre que uma ação repetida às vezes gera resultado. Então, se eu pego uma pequena ação minha e eu multiplico isso, ou seja, eu tenho o meu pensamento de que eu vou fazer a mudança. Então, o que eu faço? O que eu estou fazendo com vocês agora? Eu estou tentando multiplicar essa ideia na mente de vocês. Se eu multiplicar essa ideia na mente de cada um de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar para outra pessoa. E essa outra pessoa fala: nossa, essa visão é legal, ela vai multiplicar para outra pessoa. Quando a gente pensar, nós somos milhões de pessoas pensando no mesmo futuro, caminhando da mesma forma, decidindo que a gente não quer mais viver a refém da criminalidade, a gente não quer mais ver os nossos jovens sendo mortos por falta de oportunidade, a gente não quer mais ver crianças sendo sacrificadas, porque eu moro hoje no Nordeste, vou falar para vocês o que a gente vê de crianças de 12 anos sendo objeto sexual de turistas que vêm de fora para fazer exploração sexual dos nossos pequenos aqui no Brasil. Nós não queremos mais isso. Então a gente vai multiplicar, vamos dizer assim: basta, acabou. Agora, de agora em diante, nós vamos nos unir. E o que vai acontecer? Pessoas do mundo inteiro que têm a mesma mentalidade vão se unir com a gente. E aí sim eu vou poder dizer: agora eu vou construir um futuro melhor.
Eu agora vou acabar, eu não dependo mais de que uma pessoa determine o meu futuro. Eu agora estou unida com várias outras pessoas que têm a mesma visão. Então, eu vou multiplicando isso. É isso que é o efeito, é um efeito dominó, é um efeito positivo. Quando uma ação ela começa por algum lugar, vai todo mundo em escala. Então, as pessoas vão multiplicando. Se fake news é multiplicada rapidamente, se notícias erradas são multiplicadas, se o mal é multiplicado rapidamente, vamos usar esse mesmo efeito a favor. E vamos começar a multiplicar o bem também. Vamos começar a multiplicar as boas ações também. Vamos começar a multiplicar as coisas. Então, a gente pensarmos no nosso futuro e no futuro das outras pessoas. Mesmo que indiretamente, mesmo que nesse momento você esteja pensando assim, não, eu estou preocupada somente com o meu futuro. Nesse momento eu preciso. Não é que é egoísmo, é que talvez você esteja tão preocupado com uma situação específica que para você, neste momento, é mais importante que você resolva esse problema. Ok, mas quando você faz parte de uma iniciativa que nem é o PBR, você está pensando no seu futuro, mas junto com você está vindo uma legião de pessoas que vão ser impactadas também. Então, quando você chegar lá na frente, você vai falar, poxa vida, eu cheguei aqui sozinho, não tem ninguém. Quando você olhar para trás, tem milhares de pessoas te aplaudindo, porque você começou alguma coisa, você não percebeu, mas você arrastou outras pessoas, entendeu? A palavra puxa, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo, ele arrasta. Quando você faz, você gera exemplo e as outras pessoas fazem também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Podem se posicionar. Sei que eu tô falando bastante hoje, mas é porque é um assunto que realmente me chama a atenção. Jackson, quer acrescentar alguma coisa? Muito bom. Eu estou aqui trabalhando com a parte da auditoria aqui da turma, mas foi um bom trabalho, uma boa explanação, e é justamente isso que a UPBR veio fazer e proporcionar, né? A gente estamos aí trabalhando firme e forte nesse sentido, e, lógico, o nosso trabalho de formiguinha. Logo, logo a gente começa a fazer em massa, né? Mas aí, aqueles que entraram em primeiros e estão com a gente aí há quase 2 anos, e vestiram a camisa, né? Vão estar aí felizes porque realmente entraram em um projeto, entraram em uma organização que está realizando aquilo que era para ser realizado. Então, a gente fica satisfeito, fica feliz, né? As ações humanitárias é algo que começou comigo, então eu sou exemplo disso, né? E hoje a gente está aí trabalhando firme e forte para que, através do meu exemplo, centenas e milhares de pessoas, a gente possamos alcançar milhões e milhões de famílias, né? E, além disso, o nosso alvo principal é as milhões de crianças, né, que estão aí na extrema pobreza, né, passando dificuldades igual eu já passei, né? Então, viver na extrema pobreza é difícil, tá, pessoal? É difícil mesmo. Só quem passou sabe a dor e a condição que vive, né? Então, é por isso que a gente vem trabalhando e estamos aí a cada dia dando os passos e logo, logo a gente vai estar aí começando a realizar grandes projetos, grandes ações aqui no Brasil, né? E o passo que vai dar esse início aí é o lançamento do nosso banco, que vai ser dia 21 de fevereiro, tá? E a gente está se preparando aí para isso, ok? Então era só mais isso, tá? As pessoas precisam cada vez mais estar cientes do que a gente está propondo e realizando, né? Para que elas também possam estar juntamente com a gente, vestindo a camisa e indo para cima, né?
e mudar realmente o nosso país. Eu creio que no primeiro ano aí a gente possa estar alcançando aí 1 milhão de famílias que não têm a sua casa própria, né? Alcançando aí também os seus filhos, e a extrema pobreza a gente vai estar também trabalhando, né? E tirando essas pessoas dessas condições, dando um motivo para ela sorrir, para ela mudar e começar a trabalhar, estudar e ter uma nova visão de vida, né? E serem transformadas, né? A UPBR não é para levar arroz, feijão, alimento, roupa todos os meses. A UPBR é para transformar realmente a vida dessas pessoas. Por isso que a gente somos uma organização, uma grande organização, para fazer essas ações reais e verdadeiras, para que essas famílias realmente saiam dessa situação e não fazer igual muitas ONGs, muitas organizações aí que só utilizam essas pessoas para ganhar dinheiro. Então, no nosso caso, não é isso, é ao contrário, é a gente levar a condição, levar o conhecimento e levar uma nova vida para essas pessoas, tá? Dando condições, dando trabalho, dando estudo, dando uma transformação real para a vida de cada uma delas. Ok, Ana? Perfeito, Jackson, perfeita a sua colocação. É em cima disso que é a base e o propósito da UPBR. E, pessoal, uma criptomoeda, um grupo, um ativo, seja lá um produto que tenha uma base, que tenha um propósito, uma missão, principalmente uma missão tão linda que é a da UPBR, que são missão de realmente resgatar essas crianças, resgatar essas pessoas, devolver a dignidade a essas pessoas, garantir que essas pessoas possam construir o próprio futuro e não viver à mercê do futuro alheio. O que é viver à mercê do futuro alheio? É as circunstâncias decidirem para onde ela vai. Porque muita gente está que nem um barco sem piloto, um barco como chama? Sem comandante. Simplesmente está lá, andando sozinha. E aí o barco, o mar leva para um lado, leva para o outro. Então muita gente está assim. Mas não é porque essas pessoas não têm mais capacidade, é porque simplesmente elas estão anestesiadas pela dor. Só quem já passou por dificuldade sabe como é. Muitas vezes a gente fica anestesiado pela dor. Por mais que a gente sabe que internamente a gente tem capacidade, a dor ela se torna como se fosse uma bola de ferro que não te permite mais fazer nada. Você parece que está arrastando aquilo. Por mais que você tente, você não consegue tirar do lugar, você não consegue quebrar aquela corrente, você não consegue destruir aquilo para recomeçar. E muitas vezes o que essas pessoas elas precisam não é tapinha nas costas, elas precisam de alguém que olhe nos olhos dela e fala assim: acabou, chega, tá na hora da gente mudar essa realidade, vamos lá mudar essa realidade. E é isso que essas pessoas querem, alguém que como se fosse um sopro de vida para ela, um sopro de fôlego, alguém para tirar toda aquela casca dela e falar assim: acabou tudo isso, vamos começar de novo. Vou contar uma história para vocês, pessoal. Alguns anos atrás, eu participava de uma igreja lá em São Paulo, em Santo André, e a gente fazia um trabalho com moradores de rua. Então, sempre à noite a gente ia distribuir sopa, ia conversar com esses moradores. Quando foi um dia, conversando com um morador, você olhava assim, o cara era irreconhecível devido à sujeira, ao cabelo, barba, o descuidado que ele tinha. E aí, conversando com essa pessoa, nós descobrimos que ele tinha sido um multimilionário, uma pessoa que tinha desenvolvido um projeto maravilhoso e que simplesmente por um descuido da vida, ele acabou perdendo tudo. Os bens dele continuavam lá com a família, mas ele perdeu o contato com a família, perdeu a vontade de viver, caiu nas drogas e caiu no mundo. Ele simplesmente não se sentia mais capaz. E aí a família não conseguia ajudar, porque nem a família sabia mais onde ele estava. E aí, quando você olha e fala, cara, não é possível que você tenha essa capacidade, essa inteligência para criar aquilo. Mesmo que ele tivesse perdido tudo, a capacidade que ele tinha de recomeçar, o conhecimento necessário para recomeçar era enorme. O que ele não tinha mais era força para isso. Ele precisava de força. Agora, me pergunte, como é que você vai encontrar na rua
força se todas as demais pessoas que estão na rua com você sofrem do mesmo problema? E muitas vezes as pessoas, a gente passa por elas de forma invisível. A gente não enxerga mais essas pessoas. Por quê? Porque elas se tornaram. Não é nem que é a nossa maldade de não querer enxergar. É porque elas se camuflam de uma tal forma para que elas se tornem invisível. Porque elas não querem o desprezo do olhar humano. Elas já passaram por esse desprezo. Elas não querem ter esse desprezo novamente. Então, muitas vezes, elas passam por isso. Eu também já passei, infelizmente foi só uma noite, mas eu já passei uma noite na rua dormindo num papelão. E as pessoas veem isso, veem esse desprezo, mas eu não queria ficar ali. Eu simplesmente tinha chegado no meu limite, no meu fundo do poço, e já estava caminhando há mais de um dia na Via Dutra. Chegou o momento que eu cheguei no Rio de Janeiro e falei, eu não tenho mais força, fiquei. E foi graças a uma pessoa da igreja que ela me viu e ela falou, não, você vai voltar para sua casa. Eu voltei para minha casa, me restabeleci, consegui arrumar um emprego e sou a pessoa que eu sou hoje. Mas se não fosse ele ter enxergado isso, ter falado, não, o seu lugar não é aqui. Não é aqui. Por mais que você ache que está no fundo do poço, mas o melhor de quando você chegar no fundo do poço é que não tem mais para onde você descer. A tendência é que você tem que subir, a não ser que você comece a cavar esse poço. Então, se você parar de cavar esse poço e você olhar e falar, opa, agora não tem mais para onde descer, eu já cheguei no limite. Então, eu tenho que olhar para cima. Então, eu sou obrigada a olhar para cima. E quando eu olho para cima, eu vejo que existe um universo, eu vejo que existe Deus, eu vejo que existe pessoas, eu tenho que pensar numa estratégia de sair dali. E o que essas pessoas precisam agora é de outras pessoas que falem, está na hora de você sair daí. Se você não consegue sozinho, não tem problema. Eu vou junto com você, mas você precisa sair. E o papel da UPBR é isso. Não adianta só eu jogar lá dentro do poço água para aquela pessoa e comida, e falar assim, toma água e comida e fica aí. Por quê? Porque todo mês eu vou voltar. Agora imagine você viver dentro daquele buraco a vida inteira. Então, o que eu preciso é jogar uma corda, pensar numa forma, cair, descer lá dentro do buraco e puxar a pessoa, mas eu tenho que fazer alguma forma de tirar ela lá de dentro. Só a partir do momento que ela sair do buraco é que ela começa a se reconstruir. No buraco não tem como ela crescer, não tem como ela expandir, não tem como ela ver nada. E muitas dessas pessoas estão vivendo dentro desse buraco. E aí, quando eu entrego somente a comida para elas, somente, não é que a gente vai deixar de fazer isso. Não, não é isso. Você tem que manter. Mas quando eu só faço isso, eu não penso numa forma de tirar ela lá de dentro, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ela, olha, o seu lugar é aí dentro. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou criando na mente da pessoa, inconscientemente, tanto da minha parte como da dela, mas inconscientemente, eu estou dizendo para ela que é mais confortável ela ficar nesse buraco. É mais seguro. E ela começa a ficar com medo de sair daquela situação que ela está, porque ela acredita que aqui fora ela vai ter muito mais problemas para resolver do que lá dentro. Quem aqui já assistiu, por exemplo, o filme que chama O Quarto de Jack? Quem ainda não assistiu O Quarto de Jack, assista. Uma criança que a mãe foi sequestrada e ela acabou engravidando do sequestrador dela e o filho dela nasceu dentro desse quarto, que era um quarto mesmo, era menos acho que de 20 metros quadrados, e ela só vivia ali, a criança só conhecia ali, a criança não conhecia sol, a criança não conhecia nada. E aí, o dia que eles foram resgatados, o desafio deles não foi o fato deles serem resgatados, o desafio deles foi que ele não queria viver no mundo, ele queria viver dentro daquele quarto, porque para ele aquele quarto era seguro, ele não entendia que aquele quarto era o cativeiro dele. E muitas pessoas, infelizmente, elas estão vivendo no cativeiro, estão achando que esse cativeiro é bom. Elas já acreditaram que o cativeiro é mais seguro para elas, que se elas saírem no mundo para buscar, elas vão ter desprezo, elas vão encontrar ainda mais maldade, elas vão encontrar ainda mais situações negativas. Então, para elas é muito cômodo aquele mundinho, porque aquelas pessoas que elas conhecem, que muitas vezes, eu não estou dizendo que todos, mas muitos do círculo ali dela, são pessoas que já vivem na maldade, para elas aquela maldade é normal. Aquilo é normal. Elas não entendem que elas podem viver e viver bem. Elas podem comer e comer bem. Elas podem vestir e vestir roupas boas. Elas podem, de alguma forma, produzir algo bom para a vida delas.
Então, o que a OPBR está oferecendo para essas pessoas está na hora de vocês saírem do cativeiro e entender que aqui fora existe um mundo maravilhoso esperando por vocês. E vocês têm capacidade de usufruir da melhor forma possível esse mundo aqui fora. Eu não quero só que você coma bem, viva bem por um dia. Eu quero que você viva este momento multiplicadas vezes, inúmeras vezes, enquanto forem os seus dias aqui na Terra. É isso que é o propósito da UPBR. E você, como investidor, você precisa ter essa mentalidade. Que o que você está fazendo é mostrando para essas pessoas que elas podem sair desse cativeiro, mas principalmente garantindo que o seu futuro também seja um futuro melhor. Porque fazer o bem sempre dá resultados. Mesmo que seja indireto, mesmo que muitas vezes você não perceba que você está sendo beneficiado por uma atitude positiva que você fez. Mas você está. Mesmo que você não perceba, você está sendo beneficiado. E isso é que é o importante. Então, quando você diminui a criminalidade, você está sendo beneficiado. Quando você vê que tem mais jovens hoje dentro das universidades do que dentro das prisões, você está sendo beneficiado. Por quê? Porque o dia que você precisar de um médico, nós temos aí a geração nova de médicos excelentes. O dia que você precisar de um exame, nós temos nós temos aí profissionais. O dia que você precisar de um cientista para inventar algo bom, você tem aí profissionais. O dia que você precisar de um cuidador, tem aí profissionais. Então, você está, de alguma forma, provendo um futuro melhor para você. Porque o dia que a gente entender que é muito melhor a gente ter mais pessoas dentro de universidades do que dentro de presídios, tudo vai ter valido a pena. O dia que você entender que tem mais crianças dentro da escola estudando do que servindo de aviãozinho para bandido, você vai entender que o que você fez valeu a pena. O que você fez valeu a pena, tá? Fez sentido, pessoal? Interajam comigo, por favor. Estou me sentindo falando sozinha hoje. Oi, Ana, boa tarde. Oi, dona Ana, boa tarde. Olha, a live está ótima, estou aqui ouvindo, já deu um BO aqui no meu celular, tive que sair, voltar de novo, mas está muito boa a live. Só que, infelizmente, vou ter que sair de novo, que estão me chamando e eu preciso atender um pessoal que chegou ali. Mas à noite eu quero assistir a próxima que você vai fazer, né, 8h30 da noite, se eu não estou enganada, né? Isso. Aí eu acho que eu fico sossegada. Mas tá muito boa, sucesso aí. Ah, perfeito, dona Ana. Obrigada. Bom trabalho. Eu sei que você está ouvindo a live no trabalho, né? Sim, sim. Tá? Bom trabalho, minha Obrigada. querida. Tá, Imagina, te vejo então à obrigada. noite na nossa live. Ok. Até mais, dona Ana. Pessoal, mais algum posicionamento? Podem fazer suas considerações, podem colocar suas perguntas, suas dúvidas. Aproveitem a oportunidade. Aproveitem aqui que quem ainda não conhece, o Jackson Barbosa é o CEO da UPBR, tá? Ele está aqui na nossa live também. Está aqui enquanto conversa com a gente, está no trabalho, porque aqui na UPBR a gente canta, assovia e chupa cana tudo ao mesmo tempo, porque não dá para parar um e fazer o outro, entendeu? A gente está aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês e para realmente passar a verdade da UPBR, porque é muito cômodo e muito simples o que muitas pessoas fazem, que é passar para vocês uma mensagem, fazer vocês de alguma forma comprar, investir, não sei o que, daquele jeito. Não, a gente quer mostrar para vocês tudo a respeito, o avesso do que é esse projeto, para que você tome a decisão de forma consciente. Seja ela a decisão de ser uma investidora social do PBR, seja ela uma decisão de não ser, mas que seja consciente de que você não se arrependa da decisão que tomar. Então, é importante que a gente mostre para vocês a verdade do que é a OPBR, todo o propósito da OPBR, e aí vocês decidam se é o
o que vocês estão procurando ou não. Porque, infelizmente, por que eu falo isso, pessoal? Eu gosto de ser bem sincera nas minhas colocações quando eu faço. Quem acompanha as lives comigo há bom tempo sabe que eu sou bem sincera nas colocações que eu faço. Tem pessoas que visam apenas lucro. Então, de repente, você vai olhar o PBR e falar assim, não, tem um investimento lá na frente que vai dar um lucro muito maior. Não estou nem aí se esse investimento vai contribuir para o país ou não. Não estou preocupado, eu estou preocupado com o meu bolso. Tá ok, não tem problema. Cada um toma decisão. Se a pessoa se sente melhor pensando somente nele, ok. Agora, é o meu dever mostrar para você que você também pode ter retorno e também pode ajudar o próximo. Não é pecado você pensar no seu futuro, não é pecado você criar liberdade financeira. Mas por que não pensar no seu futuro ao mesmo tempo que você pensa também no próximo? Por que não unir as duas coisas? Para que eu vou fazer, por exemplo? Olha, pensem comigo, pessoal. Hoje, eu acredito que muitos de nós não vivem aí, eu ganho 10, 15 mil reais, 20 mil reais por mês, sou multimilionária. Acredito que nós somos a família tradicional brasileira lá com um salário mediano, com as nossas contas para pagar, sobrando pouco por mês. Daí você quer muito investir no social, mas também, ao mesmo tempo, você quer muito fazer um investimento pensando no seu futuro. Daí te sobra lá 100 reais todo mês, é o único valor que te sobra. E você ainda fala assim, olha, sobra, mas em termo, né? Porque brasileiro é assim. Como é que o brasileiro vai guardar dinheiro pro... Como é que eu vi a frase essa semana que eu achei interessante? Como é que o brasileiro vai guardar dinheiro para uma emergência se todo mês o brasileiro tem uma emergência? Então, não é nem um dinheiro que sobra, é um dinheiro que você vai tirar de algum lugar. Só que aí você pensa, bom, ao mesmo tempo que eu vou guardar um dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem, para dar entrada na minha casa, para reformar a minha casa, ao mesmo tempo eu também quero fazer uma doação, quero ajudar o próximo. Só que aí eu fico entre a cruz e a caldeirinha. Eu dou esse dinheiro ou eu invisto esse dinheiro? O que eu faço? Eu já vi muitas pessoas assim, olha, eu gostaria muito de ajudar, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de reformar a minha casa. Então, se eu tiro, como é que eu fico? E aí eu fico naquela situação. Aí eu tiro um pouquinho para doação e um pouquinho para... Então, eu fico naquela situação de saber como é que eu queria ajudar mais e não tenho condições, entendeu? Eu olho para mim ou eu olho para o próximo. Então, eu fico muito naquela dúvida. Dentro da UPBR, você não vai precisar ficar com essa dúvida. Por quê? Porque você sabe que quando você está investindo, pensando no seu futuro, você também está ajudando o próximo. Também está contribuindo para a sociedade. Então, o que você precisa neste momento é avaliar o seguinte: opa, eu estou investindo no meu futuro, estou olhando para o próximo, mas também o que está acontecendo aqui? Eu também posso indicar aquele projeto que eu gosto para receber recursos da UPBR. Então, eu posso expandir a ação social que eu faço dentro da minha comunidade com projetos, indicando esses projetos para crescer ainda mais e ajudar ainda mais pessoas. Então, essas são as colocações, os pensamentos que eu preciso ter para ver que o processo pode acontecer. Então, você não precisa ficar nessa indecisão. Você pode ajudar ao mesmo tempo que você também cria para si próprio uma liberdade financeira. Você começa a construir a sua liberdade financeira. Então, quando você começa a construir a sua liberdade financeira, você está construindo o seu futuro, você está desenhando o futuro que você quer para você, seja um futuro que vai acontecer daqui a 2, 5, 10, 50 anos, mas ao mesmo tempo que você está construindo o futuro também, como? Ajudando o próximo. Então, quando você está lá ajudando o próximo, quando você está lá realmente contribuindo, mesmo que seja indiretamente, para uma construção de uma sociedade mais justa, significa que uma sociedade mais justa é eu viver com menos criminalidade, menos preocupada de ser roubada, eu viver numa sociedade em que todo mundo tem o seu recurso, todo mundo tem dinheiro para comprar as coisas que deseja, todo mundo tem alimentação. Eu vivo numa sociedade em que as crianças estão mais na escola do que nas ruas, pedindo esmola. Então, eu vejo que a fome no país é uma coisa que ficou na história, nos livros de história, e não é mais uma realidade. Então, isso é uma construção de futuro. Isso é eu construir uma vida pensando no próximo. Então, você pode ter
retorno financeiro ao mesmo tempo que você pode, que você estará ajudando o próximo, tá? Então, isso é extremamente possível. Pessoal, alguma dúvida? Podem perguntar. Nós estamos aqui hoje com o Danilo, a presença do Danilo, da dona Liciane, que é a nossa VIP, da dona Vilma, está aqui também com a gente, dona Jacinta, que também é a nossa VIP. Então, se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar. Temos aí mais 3 minutinhos para a gente encerrar a live, porque eu tenho alguns atendimentos aqui. O PV está aqui a milhão. Muita gente querendo ser nossos parceiros aqui, então tem bastante gente para dar atendimento. E à noite nós teremos outra live também. Essa live vai ser uma live mentoria específica para os nossos parceiros, pessoas que desejam construir um negócio a partir da UPBR, que desejam não somente se tornarem investidores, mas também convidarem outros investidores para estarem junto conosco nessa missão e, em contrapartida, ter lá os seus ganhos, tá? O seu reconhecimento financeiro. É o que nós chamamos de retorno financeiro a curto prazo. Então, você está investindo, está lá garantindo sua liberdade financeira a médio e longo prazo, seu futuro, mas, ao mesmo tempo, também está garantindo recursos ali de imediato para, de repente, reinvestir, para, de repente, também ter um presente, ter um momento agora, um presente mais financeiramente estável, financeiramente livre. Então, para quem aí não está ainda cadastrado lá no grupo da gente, vou deixar o link depois para vocês fazerem parte com a gente, onde a gente vai bater um papo específico com empreendedores. Então, quem já são nossos empreendedores, ou quem tem mentalidade de empreendedor e quer também construir um negócio a partir de investimento de impacto social. Tá? Dúvidas, pessoal? Dona Edilene acabou de chegar, seja bem-vinda. Obrigada. Nós falamos um pouquinho hoje de investimento social, investimento com impacto social, tá? Mas em alguns minutinhos a gente vai estar encerrando a nossa live, porque hoje o dia tá, como eu falei, eu brinquei agora há pouco, aqui na UPBR ultimamente a gente canta, assovia, chupa cana e ainda dança maculelê ainda ao mesmo tempo. Então, é muita coisa, graças a Deus, porque... Gostei. Às vezes eu falo com o Jackson e com a dona Zilda, eles falam, o que você está fazendo? Eu estou falando, estou cantando, assoviando e chupando cana. Fazendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu estou falando, às vezes eu até erro, eu estou falando com uma pessoa uma coisa, eu estou falando com outra, mas eu peço desculpa e falo, o negócio segue, porque a gente não pode parar. Então, é muita coisa para fazer, porque nós estamos há poucos dias de lançar o banco, nós estamos há poucos dias de mudar de fase na UPBR, na criptomoeda UPBR. Então, nós estamos aí com muita coisa para fazer, Jackson com auditoria, então tem muita coisa para fazer mesmo. Então, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, porque se a gente fizer por etapa, o negócio não anda, entendeu? Se vai por etapa, não é com a gente. Então, aqui todo mundo espetou bugiganga. Uma mão está fazendo uma coisa, uma outra mão está fazendo outra coisa, e o negócio vai. Entendeu? E graças a Deus está dando certo. Então, se Deus quiser, vai continuar dando. Vai continuar dando. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, nosso foco é o nosso banco, que está lançando nos próximos dias. Falta muito pouco. Quando diminui de 30 dias, a emoção começa a tomar conta, porque a gente sabe que os dias estão voando. Então, quando a gente piscar, já é o dia do lançamento do banco. Então, é bastante coisa, mas tá valendo a pena cada esforço, tá? Danilo, quer perguntar? Pode perguntar. Então, boa tarde, né? Queria agradecer, né, pela oportunidade. Já é a primeira vez que eu participo aí da live, né, da mentoria. E eu estou muito impactado, né, pelo assunto aí que foi abordado. E quando eu falo em ajudar pessoas, eu acredito que a própria lei de Deus só tem que dar certo, né, como já deu certo, né? Então, estou muito impactado aí com o assunto, né, e eu vou estar participando das outras lives para mim estar adquirindo mais conhecimento, né? Perfeito, Danilo. Seja muito bem-vindo ao PBR.
UPBR, tá? Muito bem-vindo mesmo. Oi, dona Vilma, pode Bem-vindo, perguntar. Danilo. Bem-vindo, Obrigado. Danilo. Obrigado. Você entrou, Danilo, no momento certo na UPBR. Eu costumo falar que tudo tem um momento certo, a hora certa de acontecer. Você chegou no momento em que nós estamos aí há alguns dias do lançamento do nosso banco. Nosso banco já vai fazer um grande reboliço, fazendo um resumo rápido para você do que é o UPBR Pay. 60% de tudo que é arrecadado através da OPBR Pay, tá? É um banco digital, onde você vai poder fazer todas as suas movimentações financeiras, pagamento de conta, recebimento, Pix, tudo que você faz hoje na sua conta na Caixa, no Banco do Brasil, no Itaú, você vai fazer dentro da OPBR, com 2 diferenciais. Num futuro muito próximo, que a gente aguarda só a questão de procedimentos, mas no futuro próximo a gente vai estar fazendo conversão automática de criptomoedas. Então, significa que você pode estar fazendo lá, você tem suas moedas, você precisa se capitalizar, você vai no seu aplicativo, envia as criptomoedas equivalente ao valor que você precisa para o PBR e esse dinheiro é automaticamente convertido, essa moeda é automaticamente convertida em real ou na moeda local do país que a pessoa está utilizando, dentro da sua própria conta. Então, isso é uma grande facilidade para o mercado de criptomoedas. Mas o outro foco principal da UPBR, 60% de todo o lucro que é apurado com as movimentações financeiras, com os produtos e serviços do banco, é destinado também para ações sociais. Então, ele é um banco 100% humanitário. Nós temos o grupo de VIPs que fazem parte, que vão estar fiscalizando esses recursos, para que esses recursos cheguem realmente aos projetos que precisam, tá? Para que isso realmente aconteça. E a gente gera retorno para quem se tornar investidor através do banco, porque nós vamos ter fundos de investimentos atrelado ao banco, mas principalmente a gente gera transformação na vida das pessoas que também terão mais um produto da UPBR gerando receita para ser investido em projetos sociais, tá? Então, e esse banco, o lançamento oficial acontece agora no dia 21 de fevereiro, que é a abertura ao público, onde qualquer pessoa poderá abrir a sua conta através da UPBR Pay. E a nossa criptomoeda, que está indo já para a segunda fase de lançamento agora no final de fevereiro, tá? Onde hoje ela custa 10 centavos de dólar e ela vai agora para 20 centavos de dólar. A gente começa o processo de pré-lançamento dela, costumo falar que é o processo de alavancagem da moeda, que está sendo feito em fases, justamente para garantir que ela tenha estabilidade de crescimento. Porque, até como eu conversei com você mais cedo, o nosso diferencial aqui na UPBR é que nós não queremos criar uma criptomoeda que suba drasticamente de uma hora para outra, mas que quando ela subir, ela cai. Por quê? Porque tudo que sobe, qualquer tipo de negócio, de investimento, quando ele sobe absurdamente, ele atinge o pico. Quando ele atinge o pico, não tem como ele subir mais. Ele já está no pico, a tendência é ele ter uma queda. Normalmente, quando você cria estratégia para ter uma queda suave, ela faz uma alteração, uma leve queda e sobe de novo. Mas a maioria dessas criptomoedas que não tem uma base, uma estrutura, um processo, o que acontece? Ela sobe rapidamente, desce drasticamente. O nosso objetivo aqui não é isso. Nosso objetivo é entregar estabilidade para os investidores. Ou seja, que os investidores sempre vejam o seu investimento crescer. Para que isso aconteça, para que isso sempre esteja crescendo, a gente criou estratégias e criou fases. Essas fases vão dar 3x de valorização para quem fez. Então, você investir um valor hoje, quando for no pré-lançamento, que vai acontecer agora a partir do final de maio, início de junho, no pré-lançamento você já veja essa valorização e a tendência é que, como vai estar aberto ao público oficialmente, aí vai ter ainda uma valorização ainda maior devido à movimentação de mercado, o que é comum, mas que principalmente esse crescimento seja constante, porque as pessoas muitas vezes elas veem o investimento e elas não enxergam que o investimento ele não pode ter só velocidade, ele tem que ter velocidade e constância, para que ele continue se mantendo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso crescer ele, mas eu preciso fazer com que ele continue crescendo. Então, vai ser um crescimento estabilizado, um crescimento estruturado, para que você olhe daqui a 5, 10 anos e fale assim, olha, uma moeda que eu comprei a 10 centavos de dólar, hoje ela custa 300, 400 mil dólares. Então, eu preciso ter essa estrutura para ela se manter. Eu não posso criar algo
que eu estou falando que é para contribuir para a sociedade e que essa contribuição seja temporária. Não posso criar algo que eu vou criar uma expectativa nas pessoas que vão receber esses recursos. Não falo só do investidor, vamos olhar pelos dois lados agora. Eu crio uma expectativa para quem vai receber o recurso de que ela vai ter lá os recursos para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela sair dessa situação. Daí, o que eu faço? Eu cresço a moeda drasticamente, gero não só uma receita, mas eu gero problemas também, eu gero despesas também, porque o crescimento também gera as despesas e vai me gerar problemas depois para voltar a crescer essa moeda. E aí, o que eu faço? Eu posso até ter o recurso, mas como é que eu vou fazer para entregar esse recurso? E muitas vezes as pessoas que não fazem o processo direito, o que eles fazem? Pega o recurso e fala, o quê? O negócio já deu problema, eu vou ter dor de cabeça para arrumar isso, eu vou pegar o meu dinheiro, botar no bolso e deixar os problemas para trás. Que é o que eles fazem, porque surge problema. Às vezes fecha, né? Fecha a empresa e você nunca mais vê, né? Exatamente. E fecha com muitas dívidas. Muitas dívidas. Porque se o cara falasse assim, olha, deu problema, deu ruim, vamos voltar e vamos arrumar, tudo bem, você explicava para as pessoas, gente, olha, foi feito um negócio mal feito, deu ruim, vamos voltar para trás, vamos começar um negócio de novo, vamos arrumar. Mas a maioria deles não faz isso, porque a maioria deles olha e fala bem assim, olha, como é que minha mãe fala? Farinha pouca, meu pilhão primeiro. Sim. Se o negócio vai dar problema, eu tenho dívida, eu vou tirar o meu logo e os outros que resolvam o problema, entendeu? É isso que a maioria pensa. Então, eu não posso criar um negócio desse jeito para dar problema no meio do caminho e falar, agora eu vou ter que consertar de novo para começar. Não, eu tenho que já crescer estruturado. Então, eu já tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar o seguinte, no mercado existem muitas criptomoedas que já faliram. O que essas criptomoedas fizeram de errado? Eu faço o estudo e vejo que ela errou assim, errou assim, errou assim. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou me antecipar aos erros. Então, já vou resolver, olha, como é que resolve esse problema aqui? E agora, como é que resolve esse problema aqui? E agora, como é que resolve esse? Eu já crio. Foi o que o Jackson e a equipe dos desenvolvedores fizeram. Já sabe quais são as práticas que fazem uma criptomoeda crescer e cair e já se anteciparam, já resolveram. Então, se o negócio funciona, se o problema está aqui, o que a gente pode fazer já para criar uma trava para que esse problema não aconteça? Que é o mecanismo anti-baleia, anti-dump, que é a trava na venda de moedas, que é a liberação das criptomoedas num determinado período. Então, tudo isso foi criado para quê? Para que justamente ela possa crescer constantemente e você possa olhar lá e falar assim, maravilha, valeu a pena, olha o meu investimento crescendo. Eu tiro um pouco daqui, compro mais moeda, boto lá, me capitalizo, boto no outro lugar, então eu vou fazendo essa movimentação. Então, esse é um dos produtos do OPBR, tá? Com certeza, e é o que você falou, né? A ideia é transformar a vida das pessoas, né? Exatamente. Não trazer problema, né? Não trazer problema, exatamente. Então, eu acredito na seguinte máxima, e o Jackson e a Dona Zildo, a diretoria, compartilham da mesma. Se já existe um monte de problemas, eu não vou levar mais problema, eu tenho que levar soluções. E eu tenho que entender o seguinte, gente, solução vende muito mais do que problema. Todo mundo hoje pagaria o preço que fosse para ter uma solução. Quer ver? Vamos lá. Você tem lá como é que chama? Você tem lá uma tremenda dor nas costas. Você já está anos sofrendo com aquela dor nas costas. Você já foi em tudo quanto foi especialista, ninguém resolve. Daí vem uma pessoa e fala para você assim, olha, eu tenho um chá aqui que se você tomar é tiro e queda. Eu te dou toda a certeza que se você tomar esse chá aqui, resolve. Só que esse chá aqui, para curar, não vai tratar, vai curar a sua dor nas costas. Esse chá aqui custa R$1 milhão. Eu acredito tanto que vale R$1 milhão que eu vou te dar uma dose para você tomar, você vai ver que sua dor nas costas vai curar, mas você vai ter que pagar R$1 milhão. Se você tomar aquela dosezinha e ver que sarou a sua dor nas costas, você paga R$1 milhão, mesmo que você não tenha. Você dá um jeito de arrumar aquele R$1 milhão. Sabe por quê? Porque alguém te apresentou a solução do seu problema. Você já não suportava mais aquela dor. Então, as pessoas pagam pela solução do problema. É a mesma coisa ao PBR. Como é que eu vou mostrar para as pessoas? Quando eu estou mostrando para as pessoas, como vocês todos aqui já se sentiram impactados, quando eu mostro para vocês, olha, o PBR vai solucionar o problema
como chama, da miséria no Brasil, nós não estamos dizendo que isso vai ser do dia para a noite, tá? Isso é um processo, como o Jackson mesmo falou, é um processo de formiguinha. Infelizmente, a gente não tem uma varinha mágica que fala, então vamos lá, o pessoal colocou, a gente tem R$1 bilhão na conta agora, com R$1 bilhão eu vou jogar um pozinho mágico sobre o Brasil e todos os problemas do Brasil vão desaparecer. Não existe, não é uma fórmula mágica milagrosa. O que nós estamos fazendo nós estamos criando mecanismos, estruturas para, no primeiro ano, a nossa tendência é impactar pelo menos 1 milhão de pessoas, mas hoje, sem dados atualizados, já são 40 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Sem as últimas informações os últimos acontecimentos com relação à pandemia. Isso são dados de 2020, 2021. Já são mais de 40 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Para a gente conseguir já no primeiro ano 1 milhão, já é muita coisa. Quantas iniciativas tentaram? Quantas iniciativas tentaram e não conseguiram? Então, o que nós estamos falando nós estamos aqui desenvolvendo um método, tá? Que, claro, vai depender, mas a tendência é que no primeiro ano seja 1 milhão, no segundo ano aumente para 2,5 milhões, 3 milhões, porque a gente vai ter um grupo maior de pessoas conosco. No terceiro ano já vai para 5 milhões, de repente para 10 milhões de pessoas que a gente consiga tirar. Por quê? Porque aquelas pessoas que vão saindo, que vão tendo as suas vidas transformadas, elas vão ajudando a multiplicar o processo também. E aí, multiplicando o processo, o que acontece? Quanto mais a gente vai multiplicando, mais o negócio vai acontecendo. Então, essa é a grande sacada da PBR, tá? E se tiver o que você falou, né? Quando você está sendo uma pessoa verdadeira, né? E em pró, a gente está indo para realmente... Porque, assim, praticamente, a gente vai vender sonhos, né? A gente vai estar indo vender para as pessoas o quê? Uma mudança de vida, né? É o que você falou, arrancar a pessoa de lá do buraco, do poço, mostrar para ela que existe um caminho, né? Aí acontece, é o que você falou, é a união de todo mundo, né? Com o mesmo propósito, o mesmo sentido, né? Por exemplo, não posso só eu pensar assim, não, eu vou investir tanto para ajudar, mas porém a empresa não está com o mesmo propósito, entendeu? Então, eu acredito que quando todos estão no mesmo propósito, no mesmo sentido, né? Eu acredito que a coisa funciona, porque aí eu comecei a mudar a minha vida. Aí o amigo que eu indiquei também começou a mudar a vida dele, né? E ele começa a ver que tem verdade em todos os sentidos, né? Problema sempre vai ter, né? Mas é o que você falou, tem um problema, acha uma solução, resolveu, parte para o próximo, né? E assim a coisa vai acontecendo, né? O problema dessas empresas que quebram aí, que eles às vezes fazem um planejamento errado, ou às vezes são muito dinheiristas, né? Só pensam em dinheiro, e quando a coisa quebra, eles não pensam em pessoas, eles acabam indo embora e abandonam todo mundo, né? Exatamente. Eu que vendi o sonho, né? Eu que vendi o sonho para Dona Maria foi lá e investiu 10 mil. Aí eu que acabo tendo aquela responsabilidade, né? Que foi eu que vendi o sonho para ela, né? Exatamente. Então é por isso que você precisa estar alinhado. Você precisa ver se tem verdade no projeto. Você consegue perceber. É que muitas vezes a gente está tão na vontade de ter algum recurso, de realmente mudar a nossa vida, que a gente está vendo que aquela oportunidade é um barco furado, mas ainda assim a gente está tentando tampar os buraquinhos ali e tentando seguir. A gente está vendo que não vai dar certo, mas está tentando seguir. Então, você precisa ter um olhar clínico para entender se o projeto tem verdade ou não tem. A UPBR, para vocês terem uma ideia hoje, a UPBR não nasceu agora que eu estou apresentando para vocês. A UPBR nasceu em 2020. Tem pessoas aqui dentro da UPBR que estão desde o lançamento, desde a concepção do processo. Então, se não tivesse verdade, se eles não acreditassem, eles não só estariam fora, como estariam falando mal. Estariam dizendo, pessoal, não vá, porque eles só estão preocupados com dinheiro, eles não querem. Então, eles já viram que a UPBR tem fundamento o que está fazendo, que estão conosco, e que quando a gente falou, pessoal, está na hora de lançar o banco, tô dentro. Pessoal, está na hora de alavancar a moeda, tô dentro. Pessoal, tô dentro. Então, tem gente que não quer nem saber o que a gente está fazendo, já está dentro. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, a pessoa, não, já estou dentro. Por quê? Porque ela viu verdade no projeto. Ela vem acompanhando, porque ninguém, entende, pessoal, que ninguém consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Em algum momento, essa mentira, ela dá escorregão. Ninguém consegue falar a mesma coisa várias vezes até que se torne verdade. Você consegue perceber quando a pessoa está omitindo uma informação.
Então, não tem congruência. Às vezes, o que ela faz não é exatamente o que ela fala. E aqui o pessoal percebeu que o PBR tem essa congruência, que o Jax, ele não abriu, como é que chama? Ele não abriu brecha nenhuma nesse meio tempo. Apesar de pessoas terem oferecido dinheiro, apesar de pessoas terem dito o que queria, em nenhum momento ele abriu mão daquilo que ele acreditava. Então ele já falou, ele falou assim, se eu falar para você que é não, é não. Se eu falar para você que é sim, é sim. Teve gente que queria entrar depois como VIP, ele disse, não, eu não avisei que se quisesse entrar não tinha dinheiro que você me oferecesse que eu permitiria, eu não vou abrir mão dos meus princípios em prol de uma pessoa. Por quê? Porque pode não ser nada, mas as pessoas vão dizer assim, poxa, você não tem congruência. Você disse que não ia fazer e fez por dinheiro. Então, é isso que a gente está falando. A gente precisa ter congruência com o que é congruência. O que eu falo está ligado com o que eu estou dizendo. Então, tem uma sintonia. Então, é isso que os projetos precisam ter. Isso é excelente, muito bom, né? Exatamente. E a gente sente também, né? A gente vai... Eu acho que a gente tem um lado espiritual também da coisa, né? Exatamente. Que não acaba, mas acaba envolvendo também, né? Sim, querendo ou não, principalmente quando você está falando que você tem como objetivo ajudar pessoas. Querendo ou não, o lado espiritual está ligado, porque você está falando de você estar ligado com outro ser que precisa de alguma forma de você. Então não tem como. Sim, com certeza. Mas tá bom, gratidão aí, viu? E eu vou acompanhando as lives, tá bom? Acho que saiu fora do ar daí, né? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo agora. Tinha caído, mas voltou. Caiu a internet aqui, ficou conectando. Deu problema aqui na conexão, que a gente está com período de chuva aqui novamente, onde eu estou. Aí deu oscilação na internet, mas voltou. Então, a gente precisa ter essa congruência, ter essa questão, que não dá para a gente manter duas verdades. A verdade é uma só. E dentro da PBR você consegue visualizar isso. E é em cima disso que a gente trabalha. Maravilha, gratidão aí, viu? É só isso mesmo. Aí eu vou acompanhando as lives aí, viu? Muito obrigado aí. Perfeito, Danilo. Qualquer dúvida você pode estar me chamando no privado, tá? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma ponderação? Jackson? Volto aqui fazer o convite, pessoal. Quem quiser participar da nossa live à noite é uma mentoria. Essa mentoria é no grupo fechado, tá? Não vai ser no Família Feliz, vai ser no grupo fechado, onde nós vamos falar sobre quem quer se tornar hoje um representante, quem é investidor e quer levar esse modelo de investimento para outras pessoas e também ter comissionamentos referente a isso. Então, para quem quer participar disso, venha conhecer, venha sem julgamentos, venha de coração aberto, conversar com a gente, que a gente vai explicar tudo, nós vamos falar bastante coisa hoje, vou dar bastante dicas, e aí vocês vão entender como vocês podem não somente ajudar a mudar a sociedade, ajudar outras pessoas a conquistarem a liberdade financeira, ajudar outras pessoas a saírem da dificuldade que vivem hoje, mas vocês também aprenderem a construir a sua própria liberdade financeira. Porque aquela questão que eu sempre costumo falar, nós vivemos hoje numa sociedade que é como se fosse um avião. Tá? Volta e meia, os aviões passam por turbulência. A mesma coisa a nossa sociedade. Volta e meia, a gente passa por alguma turbulência. A pandemia foi uma dessas. Algumas vezes nosso mundo sacode. Quando o nosso mundo sacode, caem as máscaras, aquelas máscaras de oxigênio. Só que uma máscara de oxigênio numa situação de dificuldade, você primeiro coloca em você
depois você coloca no outro, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar o próximo. É a mesma coisa quando você constrói liberdade financeira. Não adianta você estar lá todo machucado, todo lascado, todo ferrado, todo endividado e tentar ajudar o próximo. Porque você vai dizer para outra pessoa, fulano, muda que dá certo, mas você não mudou. Então, aqui dentro da UPBR, lembra que eu falei no começo da live, quem está aqui com a gente desde o começo? Aqui dentro da UPBR a gente tem várias formas de contribuição, é um grupo, são vários produtos. E um desses produtos que tem dentro da UPBR, que vale o carinho de vocês em conhecer, é o produto em que você começa a construir a sua liberdade financeira ao mesmo tempo que você está ajudando o próximo. Então, você começa a ter a sua liberdade financeira. O que é ter liberdade financeira? É você saber que você não vai mais precisar de dinheiro, que dinheiro é um recurso que flui na sua vida. Mas esse recurso que flui na sua vida, ele precisa ser construído. Então, você aprende a construir, você aprende a mostrar para as outras pessoas, falar assim, olha, fulano, eu estou ganhando mais autoconfiança e recursos para criar os meus projetos, para executar os meus projetos, ao mesmo tempo em que eu estou investindo no próximo. E aí, quando você começa a falar para as pessoas, é automático. Lembrem o seguinte, quando você fala para alguém assim, olha, fulano, eu consegui comprar uma casa própria, e a outra pessoa não tem casa própria, ela fala para você, nossa, como é que você conseguiu? Daí você fala assim, nossa, fulano, não foi tão difícil, eu consegui dessa forma, eu consegui fazer isso. Daí a pessoa começa a olhar para a própria vida e fala assim, nossa, isso aqui eu tenho. Acho que isso aqui eu consigo. Ó, o que ele falou aqui dá para fazer. Daí ele começa a encaixar na vida dele e fala assim, poxa vida, o Danilo comprou a casa própria dele. E eu tenho as mesmas condições que o Danilo. Daí ele vai chegar para você, não estou falando isso de inveja, estou falando disso de oportunidade multiplicada. A pessoa vai chegar para você e falar assim, poxa, Danilo, você conseguiu tudo isso, como é que eu faço para eu conseguir também? Eu nunca pensei que eu pudesse ficar próximo de construir a minha casa própria. Daí você vai falar assim, olha, fulano, faz isso aqui, ó. Então, começa a partir de aqui. Eu comecei por esse ponto aqui. O que é esse ponto aqui? Começa passando o seu link. Olha, se cadastra aqui através. Daí você vai olhar o sistema, você vai ver que é bacana. Olha, com 50 reais você já começa a construir a sua liberdade financeira. Você já começa a fazer o seu investimento. Você fala assim, é verdade? Eu comecei com isso. Nossa, é tão simples assim? É tão simples. Daí a pessoa começa a construir. Quando ela começa a construir, o que ela vai fazer? Lembra que eu falei? Uma oportunidade repetida várias vezes, multiplicadas várias vezes, ela ganha espaço. Então, o que essa pessoa vai fazer? Você não vendeu nada para ela, você só disse para ela, olha, o que eu conquistei, e ela disse assim para você, eu também quero que isso que você conquistou é possível também ter? Você vai dizer, comece por aqui. Essa pessoa vai ficar tão feliz de ter feito isso que ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai multiplicar sem perceber. Muitas vezes é automático, ela não percebe. Por quê? Porque quando nós somos seres de sociedade, quando algo bom acontece com a gente, é nítido, é notório que a primeira coisa que a gente quer fazer é contar para o próximo. Mesmo que muitas vezes é algo que a gente não deveria partilhar, mas a gente quer contar para o próximo. Nem que seja esse próximo a esposa, o marido, os filhos, os amigos, mas você quer dizer para o outro que você conquistou algo bacana. E aí você compartilha. E nessa de compartilhar, a outra pessoa vai também ter. Quando você pensar que não todos estão construindo liberdade financeira, sem nem ao menos você ter dito assim, fulano, compra isso. Você não está comprando, você está multiplicando a oportunidade, principalmente quando vocês pegam essa visão que eu passei para vocês hoje, de investimento social, de impactar a sociedade, de construir um futuro melhor. Quando você começa a multiplicar essa informação para outras pessoas, o que acontece? Os outros falam assim, nossa, que legal, existe um projeto assim? Existe, eu invisto com pouquinho, né? Você pode começar com pouco. Nossa, que bacana, eu quero investir também, eu quero conhecer esse projeto. E aí, quando ela conhecer, que ela gostar, ela vai multiplicar isso para as outras pessoas. E você está sendo comissionado. Você não percebeu, mas você já construiu a sua liberdade financeira e com recursos imediatos. Porque você tem aí duas opções de construir o seu futuro. Você já começou fazendo investimento através do seu fundo de ativos sociais. Você construiu lá o seu fundo de ativo. Ativo digital. Você já construiu o seu fundo de ativo, que em algum momento você vai vender e vai se capitalizar. Então, você já tem o seu primeiro investimento aí, que é um investimento a médio e longo prazo. Neste momento, você está criando também
o seu investimento, o seu fundo de investimento a curto prazo, que você pode retirar a qualquer momento que você achar necessário. Esse é um recurso que estará à sua disposição. O primeiro estará à sua disposição, mas não é algo que você deva mexer com rapidez. Por quê? Porque você está pensando no seu futuro. É a sua galinha dos ovos de ouro. Você vai colher os ovos e não vai matar a galinha. Então, esse é um investimento que você vai lá. Conforme vai crescendo, você vai, opa, vou tirar um pouco aqui, vou vender porque eu preciso, mas o negócio está produzindo. Vou colocar mais um pouco agora. Então, você vai fazendo esse negócio crescer. E aquele segundo ali que você está fazendo só de você multiplicar a informação para outras pessoas, o que acontece? Você está criando o seu investimento imediato. Esse você pode mexer. Esse é um recurso que estará à sua disposição para você fazer aquilo que você precisa de imediato. Você precisa fazer um tratamento, você precisa trocar o seu carro, você precisa comprar alguma coisa, você precisa pagar a escola dos filhos agora no início do ano, você precisa pagar IPVA, você tem algumas coisas que estão te tirando o seu sossego hoje e que só por você ter multiplicado essa informação e ter tido esse retorno financeiro, você fala, opa, agora eu já posso tirar e já posso pagar, porque está entrando. Está entrando, está saindo, eu estou sacando, está entrando, outras pessoas estão entrando, o negócio está acontecendo. Em nenhum momento você precisou vender. O que você fez foi multiplicar essa ideia para outras pessoas. Contar o que você está fazendo que está te deixando orgulhoso. Porque você está orgulhoso. Quem está assistindo essa live, quem está acompanhando, está orgulhoso do investimento que fez. Está orgulhoso da situação que fez. Está feliz por ter tomado essa decisão. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar essa informação. Vai mostrar para as outras pessoas o que te deixou feliz e fazer com que elas também se sintam felizes e encorajadas a iniciar assim como você. E aí, quando você pensar que não tem 10, 15, 20 mil pessoas junto com você. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, à noite a gente vai bater um papo mais específico sobre isso no nosso grupo. Então, é só me chamar lá no PV que eu mando o link para vocês, ou adiciono vocês lá no nosso grupo. Nós vamos mostrar como multiplicar, como uma pequena oportunidade pode se multiplicar 10, 15, 20 mil vezes e te dar um bom retorno financeiro e principalmente um retorno rápido, tá? Retorno mais rápido, porque esse realmente esse a gente pode dizer para você que a única barreira entre o recurso e você é você mesmo, tá? Se você não contar para as outras pessoas que existe uma oportunidade bacana, sem precisar vender. E eu vou mostrar para vocês que vocês não vão precisar vender em maneira nenhuma se vocês seguirem isso que eu estou falando para vocês, tá?